Que a paz do Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos proteja a todos. Que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão querido, e a Maria de Nazaré, Mãe de todos nós, e buscarmos no íntimo do nosso coração as nossas melhores vibrações, e tendo a certeza de que nunca estamos sozinhos, de que a todo instante a espiritualidade, através dos nossos espíritos mentores, nos intuem com bons pensamentos, com boas inspirações, mas que ainda, pela nossa imperfeição dentro do nosso aprendizado, nós temos tantas dificuldades de nos ligar a esses irmãos amorosos. E assim, que nós possamos, dentro dessa vibração amorosa, porque esse momento ele é só nosso, nós nos ligarmos a Deus e a toda essa espiritualidade amorosa e elevarmos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos e nada como aproveitar o pôr do sol que eu estou tendo a oportunidade de visualizar aqui, essa força da natureza, para inspirar o nosso coração. Porque nós precisamos parar um pouco e olhar as belezas da natureza que está à nossa volta. E só assim nós temos a oportunidade de ver a grandiosidade de Deus nosso Pai, a sua criação. E às vezes nós não paramos para olhar essa beleza toda que está à nossa disposição, né? As árvores, o céu, as estrelas, a lua, o sol, né? As flores. Então nós às vezes nos fechamos em pensamentos de pessimismo, de tristeza, de desconfiança do amanhã, e nós não aproveitamos tudo isso que está à nossa volta, né? Então, aproveitando esses momentos de serenidade, porque nós precisamos nos recolher no nosso momento para podermos nos dedicar às coisas do Espírito, né? Nós corremos atrás de tantas coisas da matéria, né? Muitas vezes essas coisas da matéria, até para satisfazer não só as nossas necessidades, mas para satisfazer o nosso corpo físico também. E vivemos nessas atribulações. Então é importante que nós paremos para ouvir uma mensagem, né? E nos instruir também, né? Porque esses nossos estudos, seja na casa ou nesses momentos que a gente está passando, que nós estamos aqui no nosso cantinho, gravando essa mensagem que chegará até os nossos irmãos, né? Nós precisamos ter o nosso momento, o nosso espaço espiritual. Não importa que os outros companheiros da casa, os outros irmãos com quem convivemos, não queiram participar naquele momento, mas o importante somos nós.
Porque a gente tem que lembrar, como diz, né? Como a espiritualidade nos alerta. Nós não levaremos nada para a espiritualidade além daquilo que conquistamos, interiorizamos no nosso coração e os benefícios, a bondade, a caridade que nós podemos praticar, não é? E a caridade também consiste em que nós, né, alimentemos o nosso espírito com o pão do saber. Sempre é bom a gente lembrar do que foi colocado para nós, né, através de Kardec, que ele fala: espíritas, instruirmos e amai-vos uns aos outros, né? Então é isso, nós precisamos nos amar. E só assim, à medida que a humanidade caminha e que cada um dos corações consiga alcançar no seu espaço aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, essa caminhada, essa jornada que nos leva a Jesus, nós vamos estar contribuindo com aqueles irmãos que estão à nossa volta. Veja, não necessariamente que nós queiramos converter a todos a doutrina espírita, porque nós também temos que respeitar o tempo de cada um. Mas se no nosso trabalho, na nossa convivência diária com as pessoas, em todos os ambientes, nós praticarmos tudo aquilo que o Cristo nos ensinou e que a espiritualidade vem nos trazendo através dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, nós temos condições de mudar o ambiente à nossa volta. E aqueles que estão ao nosso lado, mesmo com tantas dificuldades que todos nós já temos, eles vão encontrar em nós um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio. Por isso que nós temos que ficar cada vez mais atento com o que está acontecendo à nossa volta. Não adianta a gente se preocupar, estender a nossa preocupação além dos nossos limites, mas nos preocupar com aquilo que está acontecendo à nossa volta, com as pessoas que nos cercam, com as situações que nos aparecem. E só assim, nessa serenidade, nessa tranquilidade do aprendizado com Cristo, é que nós vamos conseguindo mudar a atmosfera. E mudando essa atmosfera, às vezes de desequilíbrio, de maus pensamentos, significa que nós estamos nos modificando também. Estamos conquistando aquilo que o Cristo espera de todos nós. Por isso que ele veio para cá, para todos nós, não veio individualmente para católicos, espíritas, protestantes, evangélicos, não. Ele veio para todos nós. E nós aqui na doutrina espírita, com esse conhecimento que veio até nós, através desses espíritos maravilhosos, através do Espírito da Verdade, nós podemos vivenciar de uma maneira intensa toda essa atmosfera vibratória que nos cerca e que nos envolve, certo? E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Se puder pegar e acompanhar com a gente a leitura, né, e a explanação, fica mais tranquilo e mais fácil, mais gostoso da gente estudar, porque nós estamos estudando juntos, né? Então, as nossas mensagens são duas, né? Do capítulo 8º do livro 3º, Lei de Progresso. E nós vamos trabalhar hoje o item 6, influência do Espiritismo no progresso. Eu vou pedir a licença para vocês, porque eu preciso dar uma lida aqui para que a gente possa acompanhar juntos e acompanhar a explanação do que os irmãos amorosos passaram através de Kardec para nós, né? Então Kardec, a questão 798,
ele pergunta aos espíritos: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Aí os irmãos respondem: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mas contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais, mas aos seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. E aqui aí vem umas considerações que diz assim: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídas por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado os traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que construir. Quando nós falamos assim, nós precisamos entender o destruir não é destruir as outras crenças, as outras religiões, ou aquilo que foi pregado até hoje, que vem sendo pregado em cima do Evangelho do Cristo. Na realidade, ele vem destruir velhos conceitos e trazer entendimento novo com base naquilo que o Cristo nos disse há tantos séculos atrás, né? Há 2020 anos, não é? Vamos pegar, por exemplo, Moisés. Vamos pegar a época de Moisés, quando ele tirou o seu povo do Egito para levá-los à terra prometida, né? Sem entrar em maiores detalhes. Veja, aquela travessia, né, nos desertos, aquilo demorou 40 anos. Uma coisa que não era para levar tanto tempo assim. Mas o que aconteceu? Quando Moisés arrebanhou o seu povo para levá-los para a terra prometida, tirando do Egito, o que aconteceu naquela época? Muitos irmãos que estavam saindo daquela cultura tinham no seu íntimo aquilo que aprenderam, que cultuaram, né? Que fugia ao Deus único, né? Que trazia uma nova era, onde até então nós cultuávamos vários deuses, para um Deus único. Então o que acontecia? Eles tinham vários vícios, várias tendências que estavam enraigadas no seu espírito. Então nessa travessia de 40 anos, o que aconteceu? Nesse caminho, muitos irmãos
que contestavam ainda tudo aquilo que estava acontecendo, não é? Eles foram ao longo do caminho, a maioria desencarnando, né? Em contrapartida, muitos outros espíritos foram reencarnando, já dentro dessa nova filosofia, né? Então, o que acontece? Foi preciso fazer toda essa trajetória para que juntamente esses irmãos reencarnando, já trazendo da espiritualidade, uma condição espiritual mais propícia a absorver essa nova fase, e muitos irmãos, aqueles que foram desencarnando, então eles foram deixando de contestar aquilo, né? Naquele momento. Então, essa nova geração, inclusive, que veio, ajudou a Moisés a propagar essa nova era perante os povos. Foi mais fácil a sua doutrinação. Percebe? E aí o que nós vamos entendendo? Ao longo da trajetória, eu me lembro que quando eu entrei na doutrina espírita, isso lá em 1974, o espírita, naquela época, ele era, pelo menos eu vivenciei isso, ele praticamente era execrado. Quando alguém nos via lendo um livro dos espíritos, as pessoas, se não diziam alguma coisa, passavam longe, e o burburinho, ele acontecia, né? Olha que beleza, hoje nós já temos uma convivência harmoniosa. Claro que nós ainda sofremos alguns preconceitos, mas na maioria das vezes o preconceito está dentro do próprio espírita, né? Nós não precisamos sair aí pelo tempo, pelas ruas, batendo no peito. Não, eu sou espírita, eu acredito em Kardec, eu acredito nos espíritos. Não, ninguém precisa fazer nada disso. É como a gente estava falando, é através da mudança de comportamento com base nos ensinamentos do Cristo, esclarecido pelos irmãos da espiritualidade, que nós vamos conquistando cada vez mais o espaço, e através das ações também, né? Das nossas ações. Eu vejo nessa época agora que nós estamos passando, né, que é maravilhoso isso, porque o que está acontecendo na minha visão? Eu consigo ver o espírita levando conhecimento através da tecnologia, através desses nossos irmãos amorosos, jovens que estão entrando, e outros também, não importa a idade, levando a doutrina espírita para fora das quatro paredes da casa espírita. Olha que beleza! E o que importa também são as ações com base naquilo que o Cristo espera de nós. Que ações são essas? Dai de comer aquele que te bate a porta. Dai de beber aquele que bate a porta. Porque a cada um dos pequeninos do caminho que nós socorremos, é a ele que nós estamos socorrendo. E isso é o que tem que prevalecer na terra. A harmonia, o amor, a paz, o cuidado com o ser do caminho. Eu imaginava também, na minha humilde entendimento, e sempre nós estamos aprendendo, nós não podemos nos acharmos orgulhosos, que nós já sabemos de tudo, não sabemos de nada, né? E nos sempre colocarmos naquela condição de aprendiz, de servidor fiel, né? Porque assim nós estamos crescendo. Então eu imaginava, na minha humilde visão de algum tempo atrás, todos iriam se tornar espíritas. Todos iam se tornar espíritas. E o que é o espírita? O espírita é o cristão. É o cristão. Não fugiu disso. O espírita cristão. O estudo da doutrina
do que os Espíritos nos passam é o enriquecimento do nosso espírito, para que nós não erremos tanto. Mas o que é o espírita? Ele é um cristão, como todos os outros cristãos que seguem o Evangelho do Cristo. É isso que nós precisamos observar. Percebe? Então nós precisamos entender isso. Então, quando nós falamos que o Espiritismo será expandido por toda a Terra, é porque de tempos em tempos, irmãos como na época de Moisés estão reencarnando no seio de todas as religiões, não só da doutrina espírita, para conduzir todos no mesmo entendimento, que é o entendimento do Evangelho vivo do Cristo. E por isso que ele vai se expandir por toda a terra, porque seremos todos irmãos em Cristo, independentemente da sua crença religiosa. Não haverá tantas diferenças. Esse é o futuro do Espírito e o destino do Espírito encarnado na Terra. É o nosso destino. Por isso, todas essas gerações que estão chegando e que não têm medo de se expor, de falar do Evangelho do Cristo com simplicidade, mas com firmeza e com entendimento, está propagando dentro de todas as religiões o amor ao ser cristão, ao amor ao seu semelhante. Ora, nós não somos todos filhos do mesmo Pai? Não tem que haver distinção entre esse ou aquele. Nós estamos caminhando para isso e lembrando daquilo que o Mestre Jesus nos deixou. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, retirado do Evangelho de João e outras passagens maravilhosas no Evangelho de Mateus, de Lucas, né? Enfim. Então é isso que nós precisamos entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Ora, nós somos os seus seguidores. Então não tem por que haver dissidências. Nós estamos todos indo no mesmo caminho. E aquilo, como a gente falou, Moisés, né? Moisés na sua trajetória, e hoje nós estamos fazendo a nossa trajetória. O nosso entendimento ainda é com muita dificuldade, mas com certeza ele é muito melhor. Aqueles que estão se dedicando realmente aos estudos e à compreensão do Evangelho do Cristo, e principalmente a sua prática, nós precisamos perceber que nós estamos fazendo aquela renovação que foi preciso na época de Moisés. Então, de tempos em tempos, a nossa humanidade espiritual e cristã está se renovando, não é? Então, não temos do que ter medo, temos que seguir com a nossa convicção adiante, sem temores, sem nada, mas compreendendo o verdadeiro sentido do ser cristão. Eu tenho um amigo que hoje está na espiritualidade, lá de Santa Maria, Sacramento, Minas Gerais, o seu Adolfo. E ele sempre nos dizia, quando nós conhecemos o Cristo, com o Cristo é diferente. Olha que maravilha. É isso que nós precisamos perceber, certo? E aqui vamos trabalhar mais uma questão, que é 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade? Ele faz os homens compreenderem que é uma das chagas da sociedade. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse.
a vida futura, não estando mais velada pela dúvida. O homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. E é isso mesmo. Esses dias nós tivemos a oportunidade de participar com os Jocas no estudo do Evangelho. Eu trouxe um tema do livro Os Ensinos das Parábolas de Jesus, de Caibar Schutel, que o materialismo ele formou mais seguidores do que os trabalhadores na seara do Cristo, os obreiros na seara do Senhor. É mais ou menos assim, né? Olha que interessante, gente. Essa parada que nós estamos tendo, esse isolamento social, quantas projetos materiais, buscas ansiosas, né, foram colocadas de lado e deixaram de ser importantes, porque nós observamos que a qualquer momento nós poderíamos perder o que mais de precioso nós temos, que é a nossa vida, a vida daqueles que estão em nossa volta. Basta analisar. Porque se isso não tivesse acontecendo pela providência divina, sempre lembrando, nós estaríamos aí, desenfreadamente em busca de tudo aquilo dos nossos interesses, menos o interesse do Espírito, o pão do Espírito. Então é isso que nós não podemos esquecer. E é exemplo daquilo que nós falamos, da renovação dos 40 anos que Moisés demorou a atravessar o deserto. Hoje nós estamos vivenciando a oportunidade de rever certos conceitos que nós tínhamos. E vamos chegar à conclusão, daqueles que estão ligados no Evangelho do Mestre, que não valeu a pena. Que o que vale a pena é aquilo que nós podemos conquistar para o Espírito que é eterno. É aquilo que nós vamos levar dessa pequena passagem aqui na Terra. Os nossos títulos, os nossos bens materiais, nós vamos ter que deixar tudo aqui, porque nós somos apenas fiel depositário do que Deus confiou para nós, para que nós pudéssemos viver a nossa encarnação aqui na Terra, mas sempre em busca do auxílio ao próximo, né? Não é o nosso bem-estar material, mas sempre levando, quando possível, a assistência ao próximo, seja através das nossas vibrações, através do material, né, do pão que falta na mesa do mais pobre, mas sempre levando o nosso melhor a quem cruzar o nosso caminho. É isso que nós precisamos aprender e é isso que nós precisamos repensar nas nossas vidas. E o momento, olha, nessa parada é agora. E para todos nós aqui, espíritos encarnados no orbe da Terra, e aqueles irmãos que estão na espiritualidade, mas vinculados aqui à Terra, fazendo o seu aprendizado, de alguma maneira vai modificar o seu coração. Nós que estamos aqui, estamos com a oportunidade de rever os nossos conceitos de vida, de espíritos. Aqueles que estão na espiritualidade, que é a nova geração que vai habitar, se for permitido por Deus nosso Pai, o nosso planeta Terra, estão já trazendo essa nova modificação. E nós estamos passando por elas, por alguma coisa. Cada um, no seu íntimo, vai encontrar aquilo que precisa, a resposta que precisa. E quem confia no Cristo não precisa entrar em pânico, em desequilíbrio, né? Vamos nos analisar. E cada dia é uma oportunidade de recomeço.
Que o Mestre Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Ok? Até a próxima oportunidade. Um beijo a todos.